Eu sou Luísa Comer e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. Bom, depois de alguns dias fora, vivendo algo especial, profundo e único, meu casamento e a minha lua de mel, hoje eu volto aqui. E eu volto diferente. Eu volto mais calma, mais inteira, e com aquela sensação boa de que, mesmo quando a gente pausa, a vida continua se ajeitando do lado de cá. E os planos, eles continuam acontecendo, mesmo quando a gente não está olhando. E eu quero muito conversar com vocês sobre isso, porque eu sei que muitas de vocês que me escutam, assim como eu, são empreendedoras, são empresárias. Vocês são as donas, as gestoras dos seus escritórios de advocacia ou de outros projetos profissionais e negócios. E é muito importante, então, que a gente entenda melhor o nosso papel nos nossos projetos profissionais e o papel dos nossos negócios na minha vida. Vamos conversar sobre isso? Eu fiquei fora por 10 dias e foram 10 dias desconectada daquele ritmo intenso do escritório, das mentorias, da negócio e principalmente das redes. E foi curioso porque pela primeira vez em muito tempo eu realmente não senti culpa. Vejam bem, eu já venho trabalhando essa culpa e trabalhando ao longo dos anos a independência dos meus negócios de mim, tá? Eu sempre tive muito claro isso para mim, mas eu aprofundei muito essa independência dos projetos de mim, principalmente na pandemia. Eu, graças a Deus, fui uma pessoa que não tive Covid até hoje, pessoal, mas em 2020, no auge da pandemia, 2021, uma coisa que a gente fazia muito nas mentorias era justamente uma gestão do risco, né? E essa gestão do risco, que tinha ali um risco financeiro e tudo mais, mas tinha muito um risco de saúde e de continuidade do escritório caso acontecesse alguma coisa com as minhas mentoradas. Então, mais do que nunca, naquele período, eu realmente comecei a trabalhar procedimentos que gerassem muita independência. Bom, você que me acompanha já sabe que eu já estava 100% conectada com o então senhor meu noivo, agora senhor meu marido. E ao nosso momento, ao nosso, na nossa lua de mel, né? Ao nosso café sem pressa, e principalmente a mim e a tudo que esse momento tem significado e ressignificado dentro de mim. E ali, no meio da lua de mel, eu percebi novamente algo que eu sempre ensino, mas às vezes até mesmo eu esqueço de praticar. Que produzir conteúdo é um trabalho como qualquer outro. E que todo trabalho tem partes que a gente ama fazer e partes que a gente só consegue entregar quando a cabeça e o coração estão realmente alinhados. E eu nunca menti para vocês que esse é o meu caso quando se trata de marketing. Inclusive, tem outros vídeos sobre, outros vídeos não, me desculpem, outros podcasts sobre isso. No escritório, por exemplo, eu amo atender, amo estar com as pessoas, com, amo lidar com os conflitos, amo entender as suas histórias, suas conquistas. Eu amo aquela conversa que só quem vive de ouvir e de negociar entende, tá? Para muitas advogadas, mesmo isso não faz sentido, porque existem aí ramos do direito que são, por assim dizer, um pouco mais frios, né? Agora, produzir conteúdo exige de mim uma presença que, sendo sincera, nesses últimos dias eu não tinha para dar. Não de uma forma verdadeira. E aí é aqui que muita gente se confunde. Se você some, isso significa um erro? Se você pausa, isso significa um risco? Se você se afasta, significa perigo para o seu negócio? Eu acredito que não. Em partes, tá, gente? Não é porque você vai sumir de vez, mas essas pausas e esses momentos, eu entendo que eles não significam um perigo, porque quando há verdade, o público sente. Quando há uma entrega real, a pausa não derruba. Quando a gente tem consciência na vida real, quando a gente tem consistência no que a gente faz de fato, o algoritmo pode, às vezes, até fazer um barulho, porque faz mesmo.
mas ele não define o seu valor. E eu confirmei isso de uma forma muito simples. Quando eu retornei, na semana passada ainda, as reuniões estavam aqui, agendadas, marcadas, as prospecções estavam acontecendo. Então, no escritório e no negócio, e na negócio, as pessoas que ficaram à frente de fazer as pré-consultas, e se você é minha mentorada ou minha aluna, sabe o que significa pré-consulta, é uma das etapas do processo de prospecção, já na fase onde o cliente já está no fundo do funil, elas conseguiram tranquilamente fazer a pré-consulta e agendar as consultas para essa semana, tá? E na mentoria, que de fato sou eu a responsável pelas pré-consultas, naquele número que muitos de vocês conhecem, que é o número da mentoria, eu agendei, porque sim, poderia não estar produzindo tanto conteúdo como deveria, muitas aspas, tá? Entre esse deveria. Mas estava aqui firme e forte, fazendo a minha parte dentro do comercial. Então, os três negócios, a advocacia, a negócio, a LCR, quando eu voltei, elas estavam exatamente onde eu deixei, funcionando. E funcionando porque o que sustenta esses negócios não é o post do dia, é o repertório, é a minha autoridade, é a verdade do trabalho que eu entrego, é a transformação que os meus clientes têm em qualquer um dos meus negócios. E aí você já viu, né? A volta para casa acaba sendo quase aquele ritual que a gente vive no nosso dia a dia. Então, por aqui, aproveitei os últimos dias. Estou gravando esse áudio, inclusive, esse áudio, gente, esse podcast. Estou voltando ainda, gente. Hoje, dia 24 de novembro. Então, eu aproveitei desde quarta-feira passada, quando eu voltei, para realmente voltar ao dia a dia. Então, cuidar da Liz, preparar a decoração de Natal, montar a lista do supermercado, organizar a caixa dos e-mails, ajeitar os trelos, porque sim, a equipe tinha deixado muitas coisas para fazer, porque isso faz parte também, tá? Coisas simples. E talvez até óbvias, né? Porque você sabe que se você viajou 10 dias, quando você volta, você tem que ir no supermercado, né? Acho que todo mundo sabe disso. Mas ali, entre uma tarefa e outra, eu fui entendendo cada vez mais que mais que eu esteja profundamente inserida no mercado e quero estar cada vez mais, eu consegui construir um ritmo meu. Que sim, gente, está ligado no mercado, não posso ser hipócrita e nem alienada, mas que ainda assim me permite determinados respiros. E como isso faz sentido? A pressão por produzir, seja conteúdo, seja trabalho, seja uma peça jurídica, seja performar de todas as maneiras, né, gente? Porque hoje a gente performa na saúde, a gente performa no trabalho, a gente performa nos relacionamentos. Ela é pesada para todo mundo. Mas mais do que nunca, eu sigo acreditando que uma vida planejada de maneira mais consciente, madura e honesta não é a ruína de tudo isso. Muito pelo contrário, é o que mantém a gente em pé, ano após ano, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. E nesses dias, inclusive, essas reflexões também partiram muito do livro que a gente está lendo no Clube do Livro desse mês de novembro, que é justamente o livro da Annie Ellen Peterson, que fala Não aguento mais, não aguentar mais. Como os milênios se tornaram, me desculpem, a geração do burnout. É um livro que eu já havia lido, mas que a gente está lendo estou lendo novamente com o grupo do Clube do Livro 2025, e que tem muito esse tema. Bom, tem muitos temas, né? Desde o tema, por exemplo, de como a estrutura tradicional não garante mais um lugar no mercado de trabalho como ela garantia. Fala também muito sobre a questão das crises econômicas que a gente vem vivenciando nas últimas 2 décadas, mas fala também muito sobre o quanto a gente foi projetado para simplesmente aguentar. E esse simplesmente aguentar é o que está levando a um número exacerbado de burnout nos últimos anos. E por conta disso, eu inclusive estou falando sobre isso aqui com vocês. E inclusive quero falar com vocês sobre justamente a importância da leitura.
Porque a leitura, assim como outras formas de arte, permitem que a gente se conecte e se reconecte com a gente. Para mim, ler é realmente me reconectar, é me trazer para o meu eixo, inclusive em questões de ansiedade. Às vezes, quando eu estou muito ansiosa, você entrar numa leitura agradável, e aí é claro que agradável depende do que cada um acha, é muito prazeroso. Inclusive, já falo aqui que o Clube do Livro 2026 está saindo do papel, hein, gente? Por quê? Porque a leitura é onde os planos também começam. É na leitura que você vai criar muito dos fundamentos, das ideias que vão suportar a sua autoridade, que vão construir o seu repertório. E com isso, sem dúvida alguma, você vai ser uma pessoa menos refém do algoritmo, menos refém da performance desenfreada, porque você se conhece mais, porque você se entende mais, porque você tem mais repertório. E eu já usei essa palavra duas vezes aqui perto, mas é que eu não consigo pensar em palavra melhor, tá? Porque realmente quem lê tem repertório. E não é só repertório para uma tese jurídica, não é só repertório para ganhar, de repente, uma negociação ou para compor uma negociação, né? Uma negociadora falando de ganhar, né? Uma negociação, de compor uma negociação. Mas é repertório para viver a sua vida e para ser quem você é. Inclusive, se você sentiu que esse episódio se te auxiliou de alguma maneira e se você está na fase de ajustar o seu ritmo, de reencontrar dentro de você a sua voz, de alinhar o que você anda entregando e recebendo na sua vida, deixo aqui o convite para participar do Clube do Livro do próximo ano de 2026. É só você me chamar no WhatsApp, tá? Que eu vou te explicar tudo sem pressa. De mulher para mulher, como vocês sabem, Maísa, né? A gente, eu não consigo falar de mulher para mulher, mulher eu não falo Maísa, as mais novas não devem nem entender, né? Mas as 30 mais vão entender. Bom, pessoal, do mais, muito obrigada por estarem aqui comigo nesse retorno. Muito obrigada por voltarem comigo aqui. Obrigada por entenderem que às vezes a pausa é justamente onde os nossos planos começam. Muito obrigada por seguirem aqui comigo. Eu espero todas vocês no nosso próximo episódio aqui do podcast onde os planos começam. E se você estiver preparada para ter 12 encontros fenomenais comigo e com as minhas parceiras do Clube do Livro em 2026, eu espero você também no WhatsApp para a gente falar mais sobre isso. Até mais!